Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 22 de outubro. Opa, dia 22? Vai deixar essa, Xandão? Censura o dia aí, poxa. Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro. Aqui nesse quadro a gente junta as notícias de política do dia para falar todas elas juntas. Tem um monte de notícias. Gente, tá chegando perto. Faltam 8 dias só para a eleição. Hoje vamos falar as notícias trazidas por Peter Burgado, Baianada e várias outras pessoas. Vamos falar sobre as pesquisas Modal Mais e Veritá, que saíram ontem, só com notícia boa para Bolsonaro. A implementação da função desver no podcast do Bolsonaro. Meu amigo, o número de visualizações diminuiu de uma hora para outra. Que coisa, né? Função desver é uma função que eu queria ver implementada mesmo. O PT diz que a censura não é censura de verdade. E vamos falar da sabatina do Bolsonaro, que deu banho na live do Lula ontem e muito mais, né? Vamos começar aqui. O nosso agregador não tem nenhuma mudança significativa, mas dá para ver que tem aqui, tá chegando perto, tá fechando a boca do crocodilo aqui, né? Apesar de que, como a gente falou para vocês, muito provavelmente o Bolsonaro está bem na frente disso daqui, porque já deu diferença aqui no primeiro turno. Então, realmente, aqui, ó, outubro de 2022, ó, olha a diferença que estava. E ficaram coladinhos, poxa. Enfim, saíram mais duas pesquisas ontem. A Modal Mais, ela traz uma novidade interessante. Ela já vinha dando empate técnico entre Lula e Bolsonaro, tá? Mas Lula na frente, isso, aliás, diga-se de passagem, desde o primeiro turno. No primeiro turno, a Modal Mais chegou a falar que estava empate técnico entre o Bolsonaro e o Lula, mas o Lula na frente. E aqui também na primeira pesquisa que ela fez no segundo turno, também deu Lula na frente e Bolsonaro em segundo, só que desta vez a coisa inverteu. Dessa vez o Bolsonaro aparece com 46,3% das intenções de voto contra 45% para Lula. Ou seja, continua sendo empate técnico, mas agora Bolsonaro está numericamente à frente de Lula. O que, lógico, eu preciso explicar para vocês que isso é importante, né? Assim, no dia da eleição, quando for para valer mesmo, meu amigo, se tiver um voto a mais para um, aquele cara ganha. Então acabou. Bolsonaro, se tiver um voto a mais do que o Lula, ganhou a eleição, não tem essa. Então, assim, qualquer diferença é importante. Está tudo levando a crer que vamos chegar no dia 30, que já é daqui a 8 dias, ou seja, sem ser esse domingo, amanhã é no outro domingo, e vamos chegar com empate técnico. Isso já está claro que vamos chegar com empate técnico. Eu acho muito pouco provável que as pesquisas mainstream, a Datafolha, IPEC, IPESP, aquelas coisas que a gente já sabe, elas não vão dar o Lula atrás do Bolsonaro. No máximo vão chegar no que chegou o Datafolha ali, empate técnico na margem de erro. Mas isso não importa, porque a gente sabe que na prática Bolsonaro está bem à frente dessas pesquisas, e isso daqui é uma coisa bem mais razoável. Eu também acho que não vai ser com folga, não vai ser igual 2018, que Bolsonaro ganhou com 55 milhões de 55% contra 45% do Haddad. Não vai ser moleza assim, mas vai ser uma vitória importante, né? Então, na pesquisa anterior, ainda estava o Lula na frente, nessa já está Bolsonaro na frente, então é tendência de subida para Bolsonaro e de queda para Lula. A pesquisa da Veritá também mostrou a mesma coisa, aumento para Bolsonaro, diminuição para Lula, muito embora na pesquisa anterior também já desse Bolsonaro na frente, ou seja, indicou um aumento de Bolsonaro, uma diminuição do Lula. Esse é o caminho. Se a gente continuar nesse ritmo, Bolsonaro subindo um pouquinho todo dia, Lula caindo um pouquinho todo dia, a gente chega lá, né? Para você ver, até o Alexandre Porto assumiu o voto em Bolsonaro. Olha que coisa, tá recomendando Bolsonaro 22 nessa porra. Ele falou que não vai votar, não. Libertário, não quer votar, tudo bem, direito dele. Mas já tá percebendo que tem diferença. Não é a mesma coisa Bolsonaro e Lula, não. A gente vai se fuder se Lula ganhar essa eleição, né? Enfim, só notícia boa, né? E outra notícia interessante que aconteceu ontem foi o seguinte: vocês lembram, a gente falou ontem sobre a live do Bolsonaro, o podcast do Bolsonaro lá no Inteligência, muito bacana, coisa e tal, quebrou o recorde do Lula mole, coisa e tal. E aí o que aconteceu? Depois que acaba aqueles 1.700.000, era ao vivo, que estava assistindo ao mesmo tempo ali. Depois que acaba a live, começa a contar as views do pessoal que assiste depois que acabou a live, né? Tem muita gente que assiste assim. E aí, rapidamente, na manhã de ontem, chegou a 15 milhões de visualizações. E, curiosamente, quando foi um pouco mais tarde, algumas horas mais tarde, por volta das 11 horas da manhã,
caiu, estava em 14.324.000. Uai, o que aconteceu aqui? Como é que pode... existe a função desver agora, porque, aliás, seria uma função que eu gostaria. Já teve coisa que eu vi no YouTube que eu queria desver aquilo, esquecer aquela coisa que eu vi, nunca mais ver de novo. Infelizmente, parece que não tem essa função. O que aconteceu aqui? Bom, eu não sei, mas eu tenho uma dica do que pode ser, né? Isso, de vez em quando, de tempos em tempos, o YouTube me manda um e-mail falando, olha só, você pode diminuir, na próxima semana estaremos fazendo uma revisão da sua conta com relação a contas falsas e coisa e tal. Então você pode ver uma diminuição dos seus seguidores, views e coisa e tal em alguns vídeos. E aí eles fazem, e raramente cai muita coisa, cai às vezes um pouquinho, um negocinho de nada. O que eles fazem nessa situação é justamente visar contas que são identificadas como contas robô ou contas falsas e retirar essas contas da contagem. O YouTube faz isso periodicamente em todos os canais. Geralmente ele avisa, ele fala, olha só, essa semana a gente vai estar vindo no seu canal, né, e se você notar alguma diminuição é porque é isso, não se preocupe, coisa e tal, e é assim que funciona. O que eu acho que aconteceu lá no YouTube, né? Bolsonaro colocou um monte de gente na live com o Rogério lá e o pessoal lulista ficou apavorado, ficou aquele negócio, não, porque tem bot, tem robô e não sei o que lá, e aí reclamaram com o YouTube. E aí o YouTube, emergencialmente, deve ter rodado essa rotina de verificação de bots, e você pode ver, até retirou alguma coisa, em torno de 700 mil visualizações daqui, mas foi muito pouca coisa no total, ou seja, foi 0, alguma coisa, né? Duvido que tenham feito isso na live do Lula. Se fizerem na live do Lula, tinha muito mais bot, muito mais coisa suspeita do que tem no do Bolsonaro, como a gente falou ontem, né? A do Bolsonaro teve muito mais interação, muito mais comentário, muito mais like, o que significa que são pessoas com realmente logadas no YouTube e coisa e tal, comentando. Se fizessem isso na do Lula, ia jogar praticamente 0 as visualizações dele, né? Mas certamente foi isso. Alguém lulista reclamou lá no YouTube, ai, que Bolsonaro tá com muita view, tem robô, para com isso, tira essas views aí, não pode. E aí rodaram o sistema e tiraram essas views, porque, olha só, pode ter robô? Pode. Pode ter conta antiga que não é mais usada e que alguém usou para ver isso? Pode ter também. Então, assim, o YouTube faz esse troço de tempos em tempos. Eu acredito que seja isso que aconteceu. Pressionaram o YouTube rodou o algoritmo dele lá, tirou um pouquinho, não fez diferença nenhuma, já subiu acima de 1 milhão, de 15 milhões de novo, já está acima disso outra vez, então meio que não faz diferença nenhuma. Foi para o YouTube satisfazer a vontade dos petistas, né? Bom, isso daqui é o de menos. O pior é quando você vê esse tipo de situação aqui, ó. O Ministério Público abriu uma investigação criminal contra uma bolsonarista que marcou o número do presidente no rosto do bezerro. Olha aqui o vídeo. E segundo o Ministério Público, isso é contra o padrão, você não seguiu o padrão exigido por órgãos oficiais. Olha, eu vou te falar um negócio, esse negócio de marcar gado é comum, o pessoal marca gado mesmo nas fazendas todas aí do Brasil. Esse padrão que vocês estão dizendo aí, eu não sei, aquele negócio, é o que eu falo para vocês sobre legislação. As legislações no Brasil são tão complexas e cheias de nuance, que sempre que o fiscal quiser, ele dá um jeito de achar que tem alguma coisa errada. Basta o cara querer que ele acha. E aí o Ministério Público está abrindo a investigação. Diz eles que vão falar com a veterinária que fez essa marcação. Segundo a veterinária, ela marcou como marcou todas as outras cabeças de gado. Por um acaso, aquela ali foi o número 22, mas não tinha todos os números ali, não foi nada eleitoral no final das contas. Talvez tenha havido o intuito eleitoral apenas na divulgação, mas na marcação não teve nada de errado e coisa e tal. E vão fazer a investigação em cima. É besteira desse pessoal, estão arrumando confusão, né? Eu vou te falar um negócio, eu não duvido nada, isso aqui é até coisa de petista, tá? Porque, na verdade, isso aqui não traz muito voto para Bolsonaro. E um isentão mais vegetariano, aquele papo meio... O isentão ali pode se sentir chocado com esse tipo de coisa. Olha o número do Bolsonaro, estão marcando no gado e coisa e tal, né? Eu não duvido nada que isso daqui tenha sido coisa de petista, na verdade, disparar esse vídeo na internet, né? Sendo que, no final das contas, a gente sabe que gado é assim mesmo, meu amigo. Se você
Comeu bife essa semana? Então, pois é, o gado que você comeu, ele foi marcado desse jeito. Isso é um padrão que é feito por aí. Você acha cruel? Pois é, mas é assim que é feito, né? O pessoal tem que controlar o gado e esse é o jeito que eles fazem. Enfim, não me pareceu uma propaganda pró-Bolsonaro isso. Agora, isso daqui, o pessoal tá chorando porque um colégio lá em Minas Gerais distribuiu camisas verde e amarela com o número 22 para os estudantes. Porra, qual o problema? Que os estudantes estão amarradões aqui falando 22 e coisa e tal. Qual que é o problema disso daí, né? É como se não tivesse doutrinação em colégio a favor do PT, né? Impressionante esse tipo de coisa. É aquilo que eu venho falando para vocês. O Ministério Público Eleitoral reclama das empresas que estão ameaçando os funcionários, como se na universidade os professores não ameaçassem os alunos que não votassem no PT e coisa e tal, né? Ou seja, eu acho que não deveria ter isso. Eu acho que esse negócio, essa pressão é errada de qualquer lado. Mas lembra, tem dos dois lados essa pressão. Só bater no... O Ministério Público Eleitoral bate nas empresas, mas diz que nas universidades é livre a discussão nas universidades. Que porra é essa? Você sabe que discussão que tem na universidade? Tem discussão, não é nada multipartidário, não. É todo mundo a favor do PT ali, tirando um professor ou outro, um caso ou outro, a maior parte é gente batendo, querendo voto no PT e batendo no Bolsonaro, né? Bom, uma coisa curiosa é que o pessoal está gostando das músicas do Bolsonaro, até o pessoal petista, né? A Bolsodiva fez uma coisa aqui, tem um rapaz aqui que está empolgadão. Olha só. Eu sou mulher conservadora brasileira e estou com Bolsonaro. Da mão dele eu não largo, não. Sou bolsonete, bolsogata, bolsodiva, bolsolinda. Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. O cara tá amarradão. Esse tipo de coisa é bom, cara, porque é o que eu falo. É lógico, o cara que é lulista, ele não vai mudar o voto. Mas o pessoal que não é lulista necessariamente, ele tá sentindo também a música legal. Isso é uma coisa positiva no final das contas. Aí tem mais um monte de gente aqui cantando as músicas do Bolsonaro, fazendo realmente sucesso aqui. Um monte de jingles do Bolsonaro que fala que, poxa, é muito, muito legal, né? E aqui parece que no TikTok, entre a 24ª canção mais tocada é Thalita Caldas, Somos Todas Bolsonaros. Eu sou mulher conservadora brasileira e estou com Bolsonaro. Da mão dele eu não largo, não. E aí o pessoal tá lembrando aqui, né? Pô, beleza. Cadê as famosas que apoiam Lula, mas não fazem uma musiquinha pra ele, né? Isso daí é porque é tudo uma porcaria essas músicas de esquerda. Aí, sim, teve também um louvor gospel, né, contra o PT e a favor de Bolsonaro. Vou tocar para vocês aqui um pedacinho. O pessoal da Carta Capital tá injuriado. Como assim fizeram uma musiquinha pro Bolsonaro? Meu amigo, fazem musiquinha para candidato todo ano. Agora, olha a diferença que é do PT para o Bolsonaro, né? No PT tem lá o escritório de campanha que contratou artista para fazer o jingle de campanha e coisa e tal. Bolsonaro também contratou artista para fazer jingle de campanha. Mas repara como é que surgiu um monte de musiquinha a favor do Bolsonaro. Simplesmente o pessoal fazendo a musiquinha aí, né, de forma espontânea. Isso é a campanha do Bolsonaro, uma campanha descentralizada. Um monte de gente ajudando porque quer ajudar, na verdade. Não é porque está na folha do pagamento, não é porque que espera cargo do Bolsonaro, nada disso. Estavam falando que o Lula estava muito triste quando estava na passeata do Rio porque o Corinthians perdeu para o Flamengo, né? Estava todo triste ali, meio chorando e coisa e tal. Não, a gente sabe, esse papo do Corinthians e Flamengo, isso daí foi só para ele disfarçar. Ele está triste porque ele está vendo a campanha dele indo para o lixo e aí tá triste mesmo. Essa que é a verdade, né?
Rodrigo Maia declara voto em Lula. Quem imaginaria isso? Meu Deus do céu, jamais imaginaria isso. Nossa. Vocês lembram que quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara e a imprensa ficava falando que não, que ele é neutro, ele é até favorável a Bolsonaro e não sei o que lá, e a gente ficava falando, não, que absurdo, esse cara só faz merda, só faz coisa contra Bolsonaro. E a imprensa, não, porque ele é isento, mas ele é pró-Bolsonaro e não sei o que lá. Olha aí, olha mais um da turma aí, vai fazer fila lá com Dória, Geraldo Alckmin, essa turma toda, que se fazia de oposição antigamente, e agora ficou muito claro que é, na verdade, todo mundo carrapato do saco do Lula, né? Um monte de ex-críticos e atuais apoiadores do Lula, o que eles já falaram sobre o PT? A ética do PT é roubar, não existe a menor chance de aliança com o PT. Mensalão foi um golpe na democracia. Meu amigo, é isso aí, esse pessoal todo fingia-se de oposição ao PT só para tentar distrair você. A primeira oportunidade que eles tiveram, foram lá morder o saco do Lula, lá grudar igual carrapato no saco do Lula. Impressionante. E ainda fica tudo na bola esquerda do Lula, que ficou mais à esquerda ainda de tudo. Aqui é um ponto que eu acho importante de fazer sobre, afinal, é censura ou não é censura? Tem gente no PT dizendo que não é censura, nós vamos ver isso. Olha só, o TSE removeu 334 postagens a pedido do Lula e 10 a pedido do Bolsonaro. Isso daqui, não dá para dizer por isso daqui que o TSE está sendo tendencioso para um lado, porque a gente não sabe quantas postagens foram solicitadas por cada partido. Evidentemente, o que eu vi da última contagem que eu vi, de fato, o PT pediu para suspender muito mais postagem do que a equipe do Bolsonaro. E, em tese, o TSE só atua quando tem um pedido de um partido, né? Deveria ser assim. De vez em quando o Alexandre de Moraes faz um negócio que não tem nada a ver. Mas deveria ser assim, só quando o partido pede que você que o judiciário age, né? Então, vamos supor, se realmente o PT pediu muito mais do que o Bolsonaro, pode nem estar errado isso daqui, né? E agora, outra coisa que é importante, esse tipo de coisa de remover postagem, isso não é tecnicamente censura, isso é um procedimento que já vinha nas últimas eleições, não tem mudança nenhuma nisso, pode ser em jornal também, pode ser em qualquer coisa, por quê? É a chamada, alguns chamam de censura posterior, que não é censura. A censura de verdade, a censura que é contra a Constituição e coisa e tal, é censura prévia, é impedir você de falar. A censura a posteriori, você falou uma coisa e aí aquilo machucou a outra pessoa, né? Você sabe, do ponto de vista da ética libertária não existe isso, liberdade de expressão é absoluta, palavras não machucam, mas no direito brasileiro você tem essa ideia de que a pessoa pode falar alguma coisa que seja entendida como calúnia, injúria, difamação e coisa e tal, e daí ela pode pedir a remoção daquele post, daquela publicação, ou uma retratação em outra publicação. Isso sempre aconteceu. É o chamado ação posterior, né? Depois que aconteceu, depois que foi publicado, o TSE vai lá e pede para tirar. Agora, a Gleisi Hoffmann diz que não há censura no Brasil. Não porque o TSE está correto, o que ele fez foi tudo correto, não sei o que lá. E aí que eu digo, sim, há censura. Por que há censura? Você chegou a ver o documentário do Brasil Paralelo, Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro? Não. Eles fizeram a censura antes dele ser liberado. Se ele tivesse sido liberado e aí tivesse alguma coisa ali que o PT entendesse como sendo algo que ofende a honra, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, aí ele poderia pedir para o Brasil Paralelo tirar do ar. Isso poderia acontecer. Isso não é considerado censura. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o TSE proibiu alguma coisa de ser publicada. Ele virou para a Folha de São Paulo, desculpa, para Jovem Pan, e falou, olha só, vocês não podem falar essas palavras aqui, ó. Não podem criticar, não podem ligar o Lula à corrupção, não pode dizer que o Lula é ladrão. Olha só, isso é censura prévia, isso não pode, isso é proibido pela Constituição brasileira. Sim, isso é censura. Eu concordo, essas coisas aqui, ó, de remover postagem a posterior, isso não é censura do ponto de vista da legislação brasileira. Mas o que eles fizeram com o Brasil Paralelo, com os outros canais que foram desmonetizados, com a Jovem Pan e com os outros canais que também... Um outro ponto importante também, né? O TSE não desmonetizou nem proibiu nenhum de vários outros canais, mas falou assim, ó, nós estamos de olho, estamos monitorando o seu canal.
Ou seja, isso evidentemente é censura, é o que reclamavam os jornais na época dos militares. Os militares mantinham um sargento, um tenente, alguém ali em cada redação de jornal para ficar vigiando o que os caras estavam fazendo. Se tivesse alguma reportagem que eles não gostassem, eles censuravam ali na hora. Não podia ir para a prensa para imprimir o jornal com aquela reportagem. Era a censura da época dos ditadores, da ditadura militar brasileira. E o PT está fazendo a mesma coisa e tentando defender. E sabe o que mais me assusta? O Globo, que diz que lutou contra a censura, que lutou contra a ditadura militar, caladinho, não fala um pio. Ah, então aí você entende aquilo que eu falo para você, que ditadura e democracia para esse pessoal é o seguinte: ditadura é quando o PT perde, democracia é quando ele ganha. Na cabeça desse pessoal é assim. Não tem esse papo de não, quem votar mais ganha, coisa e tal, vamos eleger democraticamente o governo. Não, só é democracia se forem eles. Só é censura se for contra eles. Se for a favor, não é censura. É o caso exatamente que a gente está vendo aqui, né? Mas não tem problema o pessoal dar um jeito de mostrar as verdades por aí. Olha só que coisa, traficantes do Rio de Janeiro usam foto de Lula na embalagem de drogas. Olha só, capitalismo, cara, é isso daí. O pessoal que gosta da droga é meio lulista mesmo, a maior parte que gosta de droga é lulista mesmo. Já estão vendendo as droguinhas lá com a fotinha do Lula. Olha que lindo, né? Olha que coisa. Aí você bota uma reportagem dessa, o TSE bloqueia. Não pode, porque associa o Lula, não sei o que lá. Meu amigo, não fui eu que associei, não. Quem associou foram os traficantes lá, pô. Os traficantes que associaram. Não fui eu, não. Eu tô dando a notícia que os traficantes associaram, porra. Igual aquele negócio do L do Lula versus símbolo da facção ADA no Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês viram essa história, eu falei alguns dias atrás aqui. Tem um monte de vídeo rolando por aí de traficante fazendo L, né? Dentro do camburão, com algema e coisa e tal. E o que isso quer dizer, né? O pessoal estava dizendo que eles estavam torcendo para o Lula. Mas, na verdade, aí a UOL conferiu e disse que, na verdade, não. Aquilo ali é o símbolo da facção ADA, Amigos dos Amigos, aqui no Rio de Janeiro, né? Se é ou não é, eu não sei. Eu confesso para vocês que eu não sou especialista em facção criminosa aqui no Rio de Janeiro. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: então quer dizer que o Lula adotou na campanha dele um símbolo que era de uma facção criminosa, é isso? Imagina se o Carlos Bolsonaro, que vai se candidatar a vereador, resolve usar o símbolo Carlos Vereador, né? CV, assim, né? Você acha que o pessoal não ia implicar com isso? Ah, não, o Lula fez exatamente isso. O Lula, pelo visto, então, usou na campanha dele um símbolo que é exatamente o símbolo de uma facção de traficantes. E aí? Eu acho um absurdo isso, né? Tá mais do que clara a ligação. Não sou eu que estou fazendo a ligação existe. Eu estou mostrando a ligação aqui, né? Mas o TSE, você sabe, né? Do jeito que a coisa tá. Bom, lembra que houve uma decisão que dava direito de resposta para o Lula em não sei quantos programas eleitorais do Bolsonaro? Bolsonaro ia ter só metade do tempo de televisão entre agora e o dia da eleição. E um absurdo esse tipo de coisa, ainda mais o restinho antes da eleição, aí, os poucas semanas. Eu falei para vocês, eu acho que isso não faz diferença não, tá? Para Bolsonaro isso faz muito pouca diferença. O forte de Bolsonaro sempre é e continua sendo as redes. Lula pode ter uma força nisso daí, mas é essa altura do campeonato. O pessoal que vê televisão já viu tudo que tinha que ver ali mesmo. Enfim, mas de qualquer forma, não deixa de ser uma injustiça com o Bolsonaro, né? E parece que agora vai ser votado hoje se realmente vai ter esse tempo para o Lula ou não vai ter esse tempo para o Lula. Foi suspenso, então ficou para decisão hoje pelo plenário. Vamos ver o que dá. Aí, agora, já está dizendo o pessoal aqui que o TSE sofreu pressão para recuar da decisão que deu direito de resposta a Lula. Mas é óbvio, evidente que sim. É lógico que o pessoal do Bolsonaro foi lá reclamar com eles, né? Mas o curioso é que ela explica aqui, ó, que teve várias pessoas que reclamaram com a ministra lá do TSE que deu essa ordem, né? A crítica que fez ela mudar de ideia foi a seguinte: a crítica de que o TSE já está indo longe demais, ou seja, que a população já está vendo o TSE como censurador, e então mais esse negócio ia ficar mais claro ainda o papel do TSE como censurador, e isso poderia até ajudar Bolsonaro. Então repara que no final das contas a pressão que ela sofreu foi até, o que fez ela mudar de ideia foi até a visão de que, poxa, isso ia acabar ajudando Bolsonaro no final das contas, né? E aí ela resolveu deixar isso para o plenário do TSE. Vamos ver qual vai ser a decisão que eles vão tomar hoje. De qualquer forma, é aquilo que eu falo para vocês, eu não acho que vai fazer essa diferença toda, qualquer que seja a decisão que eles façam, né?
O Lula afirma não ter acordo com o TSE sobre direito de respostas em propagandas eleitorais. Muita gente suspeita que o Lula já tem um telefone do Xandão ali, ó. Deu problema, ele já liga pro Xandão, já fala com o Xandão. Xandão, olha só, baixa tal coisa, não sei o que lá. Bom, eu não sei. Eu sei que o Lula tem uma equipe jurídica muito grande e estão o tempo todo entrando com ação no TSE. Nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro está deixando de usar essa arma, ele poderia usar essa arma também, botar mais advogado, uma equipe maior de direito lá para fazer essas petições. Mas, de qualquer forma, eu fico com dúvida se realmente ele não tem ninguém para fazer embargos auriculares lá, né? Embargos auriculares, para quem não sabe, não existe no direito, mas é uma figura de expressão que se usa nessa área, que é quando você tem um amigo que vai lá falar no ouvido do outro amigo, entendeu? Você tem um amigo que pode ir lá no ouvido do juiz, cochichar um negócio no ouvido do juiz, é o que se chama de embargos auriculares, né? É um nome jurídico para um negócio que não deveria acontecer. Em tese, o juiz não deve ser amigo de nenhuma das duas partes, não deve ter nenhuma ligação com nenhuma das duas partes. Mas na prática, meu amigo, você acha que não acontece? Você acha que não tem... Pode até não ser o Xandão, propriamente dito, pode não ser, o Lula pode não ter o celular do Xandão, mas deve ter algum assessor do Xandão ali, alguma pessoa que trabalha no gabinete dele, que tem contato direto com Lula, certamente, e ouve essas reclamações e acaba fazendo essas coisas, né? Olha só o absurdo, né? No caso da Jovem Pan, que, de novo, a Jovem Pan sofreu censura sim, porque censura é quando é prévia, quando é antes de você falar. Depois que você falou, ir lá e mandar retirar, isso daí é normal, é do jogo. É lógico, de novo, lembrando que na ética libertária não, na ética libertária foda-se, pode falar o que você quiser. Mas no direito brasileiro, você falar alguma coisa e mandarem você tirar o que você falou, isso é ok, isso não é censura pelo que entende o direito brasileiro. Mas a censura é censura prévia. É o que está acontecendo na Jovem Pan. Antes do pessoal poder falar alguma coisa, já tem aviso lá, não pode usar essas palavras, não pode dizer que Lula é ladrão, não pode dizer que Lula é isso assim, assim, assim. Tiveram que afastar alguns comentaristas que eram vistos como comentaristas anti-Lula. Isso é censura, gente. Isso não tem outro nome, é censura mesmo. Até o lulista que eles botaram lá no programa da Jovem Pan para contrabalançar a suposta vantagem a Bolsonaro na história, até o cara viu isso. E aí, sabe o que aconteceu? O pessoal lulista ficou contra ele. Falou, não pode falar que é censura e coisa e tal. Não, é censura, é lógico que é censura isso, é evidente que é censura. Tarcísio de Freitas também falou que é um absurdo essa decisão do TSE atingindo a Jovem Pan, não só a Jovem Pan, há vários outros canais e coisas no YouTube, e é aquilo que eu falei para vocês, eles acham que isso vai mudar alguma coisa, isso não vai mudar é nada, meu amigo. Não vai mudar é nada. Eles estão perdidos numa época antiga, achando que a informação anda do jeito que andava na época deles, eles estão perdidos nessa, deixa eles continuarem assim, quanto mais tempo, melhor. Olha aqui, agora tem umas coisas estranhas, né? O TSE concedeu um direito de resposta a Lula no Twitter de Bolsonaro. E aqui eu vou fazer um outro parênteses também. Por quê? O que acontece normalmente? Na época que você tinha jornais impressos, imagina a seguinte situação, o Globo fez uma fake news contra Bolsonaro. Aí o TSE olha aquilo ali e fala, não, peraí, isso está errado, então eu vou te dar um direito de resposta. Por que isso? Porque naquela época, há 20 anos atrás, na época que tinha os dinossauros andando aqui no Brasil ainda, né? Coisa e tal, os homens estavam tudo na caverna ainda. Naquela época, você não tinha como alterar uma notícia, não tinha como te remover uma publicação. Você imprimia num papel, cara, o papel estava ali. Então, como você não tinha como remover a publicação, você dava o direito de resposta, que é a alternativa a isso. Ou seja, o Globo tinha que no dia seguinte, no mesmo local, do mesmo tamanho, não sei o que lá, tinha que fazer uma resposta àquilo, né, desmentindo o que ele tinha falado no dia anterior. Então, isso é o direito de resposta. Isso na internet não faz sentido. Por quê? Porque na internet, quando você publica alguma coisa e, vamos supor, o TSE acha que está errado, ele pode simplesmente pedir para você tirar aquela publicação. E é o que é o padrão. Agora, eles inventaram direito de resposta à publicação eletrônica. Eu nunca entendi isso. Qual o sentido disso daqui? Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? Você pode dizer que, se você não puder retirar a publicação, vamos supor, tem uma live de 3 horas, e aí no meio da live tem algumas informações inverídicas. Para não tirar a live inteira, você dá um direito de resposta. É algo razoável. Agora, isso daqui eu nunca vi. Um direito de resposta no Twitter de Bolsonaro. Bolsonaro vai ter que publicar um tweet falando um direito de resposta que o Lula colocou lá, sabe-se lá sobre o quê. Nem interessa no final das contas. O meu ponto aqui
O Bolsonaro acusou o Lula de ter relação com a famosa facção criminosa Primeiro Comando da Capital. É aquele negócio que a gente disse, né? Não somos nós que estamos dizendo que tem essa relação, né? São os traficantes que dizem. Não é a gente não, mas enfim. Vai botar um direito de resposta lá e isso é totalmente inédito. É uma coisa que, de novo, não tem lógica nenhuma. Como eu expliquei para vocês, direito de resposta era alguma coisa que se usava no passado quando você não podia alterar o que aconteceu. Ou seja, já imprimiu o jornal já saiu. Não tem como recolher todos os jornais do Brasil e mudar a publicação, né? Não tem como fazer isso. Então publica um direito de resposta. No Twitter, no Facebook, no YouTube, você corta aquele trecho ou tira do ar, enfim, é realmente mais uma inovação na censura do TSE aí, né? Bom, parece que o pessoal do TCU está muito preocupado com o consignado do Auxílio Brasil. Eu acho isso aqui uma besteira, pô. Gente, a gente está 10 dias da eleição. Quantas pessoas vão pegar empréstimo consignado a essa altura do campeonato? 1.000. 1.000 não vai fazer nem diferença nessa eleição. Ou seja, para com isso, para com essa besteira de achar que tudo tem a ver com eleição também. Isso aí já estava programado já há um tempão. Esse negócio do empréstimo consignado já tinha sido colocado, aliás, até atrasou. Se fosse interesse do Bolsonaro, se fosse eleitoral, é para esse negócio ter começado antes do primeiro turno, na verdade, né? Aí agora estão dizendo que não, que vai interferir politicamente nas eleições presidenciais. O que vai fazer é vocês encherem o saco, vai atrasar a vida de quem queria pegar esse empréstimo aí. Uma besteira completa esse troço. O pessoal está desesperado por quê? Porque eles estão vendo que vão perder a eleição. Esse que é o problema do pessoal da esquerda. É por isso que eles estão nesse desespero todo. Estão vendo que vão perder a eleição, estão jogando tudo. E depois, por que eles falaram isso daqui? Porque eles vão querer depois dizer que Bolsonaro ganhou a eleição porque teve abuso de poder econômico. E não teve, lógico que não. Ou pelo menos não mais do que já teve na época do próprio Lula, da Dilma, do Fernando Henrique Cardoso. Todos eles tiveram medidas eleitorais na época da eleição, né? A Dilma fez muito pior. A Dilma botou os correios para distribuir santinho dela. Coisas assim totalmente absurdas, né? E, no entanto, não foi dado o poder econômico. Então, acredito que não vai conseguir aqui também. Eu já falei para vocês, o TSE é até muito macho, mas ele não é macho o suficiente de sair do resultado das urnas. Bolsonaro na frente, ele fala, ah não, tem abuso de poder econômico, vamos anular a eleição. Não tem coragem de fazer isso. A Natuza Nery está aqui, não, bolsonarismo aciona as armas da desinformação, uso político da religião, assédio eleitoral às vésperas do segundo turno. Como se o PT não fizesse tudo isso daqui, tudo isso o PT faz também, e até pior, né? Desinformação, olha os posts do Janones lá, dá uma olhada lá. Uso político da religião, da mesma forma, quem é que assinou recentemente uma carta de apoio aos evangélicos aí, coisa e tal? Assédio eleitoral, como eu falei, da mesma forma que as empresas pedem funcionários para votar no candidato A, as universidades, os professores de universidades pedem para votar no candidato B. E aí, não é assédio do mesmo jeito? Da mesma forma que o patrão pode demitir o empregado, o professor pode reprovar o aluno. Então, os dois têm poder sobre a turma e usam isso mesmo e tem que usar mesmo e foda-se. No final das contas, não faz diferença nenhuma. Esse pessoal fica chorando do bolsonarismo simplesmente por quê? Porque eles estão acostumados com uma época em que o que a Globo queria, o que a Rede Globo queria, ela elegia presidente e tirava presidente. O que aconteceu com o Collor em 1989 foi isso, gente. Para quem não sabe, quem não era vivo na época, a Globo elegeu o Collor. A Globo escolheu o Collor, falou, não, esse aqui vai ganhar, e elegeu o Collor. E quando o Collor brigou com a Globo foi lá e tirou o Collor. Arrumou o impeachment dele. Não estou dizendo que ele não merecesse, não. Merecia mesmo. Foi um merda. O que eu estou dizendo é, se a Globo não tivesse feito para ele sair, ele não tinha saído. Saiu porque a Globo quis que ele saísse. E agora, esse pessoal não tem mais esse poder. Eles não conseguem mais fazer isso. Não conseguem mais influir na opinião pública como eles faziam antes. Então, agora eles ficam todos aí, ai, não, porque está usando desinformação. Como se eles não usassem também. A Rede Globo, a que mais faz fake news é a Rede Globo. Olha só, lembra que eu falei para vocês que o dia do servidor público, que em tese cai no dia 28 de outubro agora, né, na sexta-feira que vem, vai ajudar muito o Bolsonaro, mas o Zema se saiu com uma ainda melhor, jogou para o dia 31 de outubro, para segunda-feira. Ou seja, você vai ter o funcionário público que quiser viajar, vai ter que viajar no sábado para voltar na segunda-feira. Se ele quiser voltar no domingo para tentar votar ainda, ele não consegue, vai perder um dia do feriado dele. Excelente, Zema, parabéns. Eu acho que todos os governadores de estados bolsonaristas deveriam fazer isso.
bota o feriado do Dia do Funcionário Público na segunda-feira. É melhor ainda, o pessoal viaja, não vota funcionário público, é tudo lulista mesmo, ou tudo não, né? Mas a maior parte é lulista, então pronto, já é uma grande vantagem isso daqui. Vamos falar da sabatina do Bolsonaro lá no SBT. Na verdade não foi no SBT, foi um pool de empresas, várias empresas de comunicação, e foi muito legal a sabatina. O Bolsonaro foi muito bem. Eu assisti apenas alguns trechos, não consegui assistir ela inteira porque eu estava muito cansado e acabei indo dormir, a verdade é essa, né? Mas foi muito bacana a sabatina, e o ponto que eu quero ressaltar é o seguinte, olha só, aqui tá dando 300 mil views. Ao vivo, na hora ao vivo, estava batendo 200k, 200 mil pessoas ao vivo na hora da sabatina. Então teve muita audiência. É que aqui não é o mesmo canal, né? Esse aqui é o SBT News. Tem no canal do SBT em si, tem mais gente, tinha uma quantidade maior aqui. E não foi só aqui, tinha UOL, tinha mais um monte de gente aí, Terra, sei lá, um monte de gente estava junto nessa live, e daí teve muita visualização no final das contas, né? Teve bastante gente vendo. 200 mil pessoas só no canal do SBT. E, ao mesmo tempo, o Lula tentou fazer um negócio, vou fazer uma live com o Janones, né? E aí você vê como é que o cara realmente fugiu do debate, porque se ele tivesse cansado, se ele tivesse outro compromisso, como é que ele ia fazer uma live ao mesmo tempo, né? Só que a live com o Janones não deu muito certo não, cara. Juntou, no máximo, no top do top, 87 mil visualizações simultâneas. Bolsonaro bateu 200 mil num canal só, dos muitos que estavam transmitindo. Certamente, se juntar todos, deu 400 mil. E, lembra, isso foi também na TV aberta. A TV aberta tem uma visualização muito grande, uma visualização onde Bolsonaro precisa, para as pessoas que não estão na internet. Quem já está na internet já conhece o Bolsonaro. Quem não está na internet, quem só assiste televisão, é a pessoa que o Bolsonaro precisa chegar nela, fazer a pessoa perceber que ele não é esse monstro que a imprensa pinta dele, né? E aí você vê isso daqui, ó, nem parecia Bolsonaro, diz o cara aqui, né? Bolsonaro super calmo, respondeu de forma educada a todas as perguntas e coisa e tal. O pessoal reclamou que, tipo assim, que ele pôde mentir, não tinha ninguém para contestar ele, né? Ué, mas lógico, quem deveria contestar ele era o Lula não foi lá, abriu mão disso, né? Então, no final das contas, foi muito positivo para Bolsonaro essa sabatina ontem. Um monte de gente assistiu, ele foi muito bem, igual ele fez no debate lá da Band, ele estava calmo, ele não foi agressivo, e isso é ótimo para ele pegar o pessoal do centro, ali, os indecisos e coisa e tal. E os jornalistas ficam assim, ai não, se eu não soubesse quem é Bolsonaro, parecia até uma outra pessoa, e não sei o que lá. Não, meu amigo, é você que quer jogar a pecha de violento no Bolsonaro, que não vai nunca se convencer de que, na verdade, ele não é violento dessa forma. Que é você que fica acusando ele desse tipo de coisa, né? Enfim, em termos de programa, de coisas que ele falou, não teve nenhuma grande novidade. Ele falou que ele se comprometeu a não aumentar o número de cadeiras no STF, acho positivo isso, até porque se alguém for fazer isso vai ser o Congresso, não vai ser ele, e também se comprometeu a manter o Paulo Guedes na economia, o que é outra coisa excelente para o pessoal isentão. Por quê? No momento a gente tem a seguinte situação, olha só, pode continuar com o Paulo Guedes, um ritmo que a gente está vendo que está funcionando, que está tudo certo, ou pode ir para o Lula, que a gente não sabe o que vai ser, quem é que vai ser o ministro da Economia dele. Ele tem alguns nomes lá que até o pessoal isentão gosta, o Meirelles, o Armínio Fraga e coisa e tal. Mas não existe nenhuma indicação que seriam algum desses no Ministério da Economia. Ao contrário, o mais provável é que ele vai para a esquerda. Por quê? Porque ele está desesperado, a esquerda está morrendo, ele quer correr atrás de reviver isso, né? Então, foi ótimo a performance do Bolsonaro lá na sabatina. O Lula ficou a ver navios, e teve até uma coisa engraçada aqui no final, o Bolsonaro ainda se saiu com uma ótima. O pessoal perguntou o que você acha do Lula, seu adversário, não ter ido à sabatina. Ouve só. Estás aqui sem o adversário? Não, ele podia te fazer presente, não tem problema nenhum, não. Confesso até que estou com saudade dele, tá? Mas, pô, ele não quis comparecer, não sei os motivos. Bolsonaro, fiquei até com saudade deles, pô, não quis comparecer, não sei o motivo, coisa e tal. Para fechar aqui, hoje tem a super live com o Neymar às 22 horas. 22 horas eu não vou transmitir, por quê? Porque eu quero que o pessoal vá lá para dar audiência lá na live real mesmo, né? Vamos acompanhar lá no canal do Jair Bolsonaro no YouTube. Vai ser uma live de 22 horas? Caramba, quero ver como é que eles vão fazer isso, né? Certamente aquelas lives que
vão ficando, o pessoal entra, sai, coisa, então ninguém aguenta ficar 22 horas numa live, mas vamos acompanhar isso daí para ver como é que é. Parece que tem muita gente programada de aparecer ali ao longo da live, né? Então é isso daí, galera. Vejo vocês lá, mas eu não vou acompanhar tudo também não, tá? Pô, 22 horas de live tá de sacanagem, eu não consigo nem fazer mais nada. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.